Entre 1991 e 2003, dezenas de meninos desapareceram misteriosamente no Maranhão e no Pará. Todos tinham algo em comum. Eram pobres, jovens e foram encontrados mutilados de uma forma brutal. O que parecia ser apenas uma série de tragédias isoladas, revelou-se o trabalho de um dos serial killers mais cruéis do Brasil. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito era um mecânico de bicicletas. Aparentava ser um ser humano comum e simples. Com esse disfarce, ele conseguiu enganar a polícia por mais de uma década. Mas a pergunta que não se cala: o que o levou a cometer esses crimes tão bárbaros? Hoje vamos conhecer a história arrepiante dos meninos emasculados. Se prepare para um relato perturbador que chocou o país e repercutiu internacionalmente. Neste vídeo vamos explorar em detalhes quem foi Francisco das Chagas, como ele operava, a falha das autoridades em conectar Francisco aos crimes e como ele finalmente foi descoberto. Também vamos analisar as repercussões desse caso na política e nos direitos humanos. Fique até o final para entender como um simples mecânico de bicicletas se tornou o maior assassino em série do Brasil. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu em 1964 em Caxias, no Maranhão, em uma família extremamente pobre. Quando ainda era criança, foi levado pela avó, junto com 4 irmãos, para viver em Altamira, no Pará. Lá precisou amadurecer cedo, estudou até o 4º ano do ensino fundamental e trabalhava vendendo bolos e bananas para ajudar em casa. Durante a década de 90, viveu entre Altamira e São Luís, no Maranhão. Casou-se, teve 2 filhas e em 1998 se separou. Sem estabilidade, fez diversos bicos até se estabelecer como mecânico de bicicletas. Quando foi preso em dezembro de 2003, morava sozinho em um casebre humilde na região metropolitana de São Luís. Mas o que ninguém imaginava era que aquele homem simples escondia um passado sombrio e perverso. O primeiro caso registrado foi o de Jodelvanes de Macedo Escócio. Era um menino de apenas 10 anos que desapareceu em 1991 ao sair para vender suco. Seu corpo nunca foi encontrado. O último crime atribuído a Chagas foi o de Jonathan Silva Vieira, de 15 anos, que em 2003 contou à mãe que iria pegar Jussara, que é uma fruta semelhante ao açaí, junto com Francisco das Chagas. Ele nunca mais voltou para casa e a sua ossada foi encontrada depois de 40 dias na mata. O padrão de Chagas era sempre o mesmo: meninos pobres atraídos para áreas isoladas com falsas promessas, mutilação genital e morte brutal com armas brancas. Foram 28 vítimas confirmadas no Maranhão, mas o número real pode ser muito maior. Por 10 anos, a polícia maranhense ignorou as coincidências perturbadoras: mutilação genitais, vítimas pobres e o uso de arma branca eram padrões claros. Mas nada foi feito. Foi só em 2001 que 2 organizações não governamentais perceberam que não eram casos isolados, mas uma grave violação dos direitos humanos. Elas denunciaram o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando omissão e negligência das autoridades locais. Isso trouxe atenção internacional ao caso e, finalmente, uma força-tarefa policial foi montada. Mas o estrago já estava feito, pois durante 10 anos as mortes continuaram e Francisco das Chagas seguiu impune, vivendo como um cidadão comum na periferia. Mas a sorte de Chagas começou a mudar em dezembro de 2003, quando ele convenceu Jonathan Silva Vieira a acompanhá-lo para colher o fruto Jussara. O garoto desapareceu, mas antes de sair ele avisou a mãe com quem ele estaria.
Esse detalhe foi crucial para a polícia, pois 6 dias depois, Francisco das Chagas foi preso como suspeito e, no entanto, ainda não havia alguma prova definitiva contra ele. A confirmação veio em janeiro de 2004, quando a ossada de Jonathan foi encontrada e identificada por exame de DNA. Na casa de Chagas, a polícia encontrou pedaços de pele e cartilagens humanas. Durante escavações, foram encontrados 2 corpos mutilados. Um era de Emanuel Diego e outro era de Daniel, um garoto de apenas 4 anos que conhecia Chagas. Com essas evidências, Chagas acabou confessando seus assassinatos. Segundo o psicólogo Carlos Leão, Francisco das Chagas é um psicopata com uma frieza moral assustadora. Ele não demonstrou empatia e tinha um padrão claro em seus crimes. A fixação por meninos e mutilação genital revelaram um lado sombrio e perverso. Apesar da aparência pacata de Chagas, ele era extremamente manipulador. O delegado Sebastião Uchoa relembra que a população o considerava um homem bom. Essa máscara de normalidade foi o que permitiu que ele agisse impunemente por muito tempo. Quando o delegado ele foi dar voz de prisão para Chagas, a população simplesmente quase linchou o delegado, porque não acreditavam que ele, por ser um homem bom, pudesse cometer tal crime de uma maneira perversa e cruel. Francisco das Chagas ele foi condenado a 385 anos de prisão, considerado o maior assassino em série do Brasil. No entanto, o caso dos meninos emasculados vai muito além de um julgamento. Ele expôs falhas graves nas investigações, preconceito social e negligência estatal. Hoje, ele cumpre pena no complexo penitenciário de Pedrinhas, mas o trauma das famílias das vítimas permanece vivo. Muitas mães nunca encontraram os corpos dos seus filhos. E você, o que acha que levou Francisco das Chagas a cometer esses crimes tão brutais? Será que a justiça realmente foi feita? Deixe sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.